Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda também à nossa consulta com hora marcada. Consulta ao doutor, gente, está no ar. E dessa vez nós vamos embarcar em duas campanhas deste mês de setembro. Setembro é vermelho e também azul, para a gente entender um pouco a importância de cada uma delas. Estaremos, inclusive, divididos por blocos, para a gente conseguir, é claro, aprender um pouco mais, para a gente conseguir aprofundar cada uma delas. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o Setembro Vermelho. A gente vai entender um pouco mais sobre a importância da nossa saúde, gente, cardiovascular, principalmente porque as doenças que acometem o nosso coração estão entre as principais causas de morte. E se a gente levar em consideração um dado de que 80% delas poderiam ser evitadas com informação de qualidade, está mais do que justificada a importância do nosso bate-papo. No segundo bloco, a gente vai embarcar no Setembro Azul, para trazer aqui, é claro, a importância da conscientização e da luta, gente, da comunidade surda, da comunidade com deficiência auditiva. E a gente vai embarcar principalmente num bate-papo para lá de especial, para a gente entender um pouco sobre a língua brasileira de sinais. Se você lembrou de alguém a quem essas nossas duas consultas são importantes, relevantes, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Corre lá e já compartilhe o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Te convido também a participar dessa consulta, ela foi marcada para você. Então, encaminhe aqui o seu relato, a sua dúvida, pelo nosso WhatsApp, que é 0 operadora 11 3337 5886. E teremos as nossas clássicas enquetes acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. A primeira delas a gente vai conhecer agora. Nosso Instagram é @Consulta ao Doutor Hit TV, ok? Caso você ainda não nos segue, não deixe de nos seguir. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá desse primeiro bloco. Qual a sua opinião sobre a importância dessa campanha, da campanha do Setembro Vermelho? Estimular que todos façam check-ups regulares. Aí eu aproveito para te perguntar, como é que anda aí? Os seus exames estão em dia? Falar sobre saúde emocional e controle do estresse tem tudo a ver. Pode parecer que não, mas tem sim tudo a ver. Divulgar sinais de alerta, de infarto e também AVC, informação de qualidade chegando para você. E conscientizar também sobre alimentação e estilo de vida para a prevenção. Clica lá na alternativa que você considera que é de fato a mais importante, que a gente vai trazer sim para você esse conhecimento. E vamos então conhecer um pouco mais a respeito do nosso convidado deste primeiro bloco. Dr. Marcelo Ferraz Sampaio, cardiologista e também membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Formado em medicina em 1987, inspirou-se no avô médico para seguir a profissão que sempre sentiu como vocação. Acredita que o cuidado com o paciente vai além da técnica, valorizando o acolhimento e a escuta atenta. Seu diferencial está na proximidade e na busca por aliviar o sofrimento humano. Destaca como desafio o distanciamento causado pelo uso excessivo da tecnologia. Defende que ela deve servir ao cuidado sem substituir a atenção individualizada. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Olha só, doutora, eu já queria começar aqui com um dado que eu busquei, que ele chama bastante a atenção, Ele diz que cerca de 1.100 pessoas morrem por dia por conta das nossas doenças cardiovasculares. Para a gente ter uma ideia, elas são responsáveis por mais que o dobro das mortes por todos os tipos de câncer juntos e também das mortes por acidentes, mortes por violências, matam 3 vezes mais que as doenças respiratórias, 6 vezes mais que todas as infecções. Só que muito se fala que dessas 1.100 mortes que acontecem aí diariamente, 80% delas poderiam ser evitadas. E aí eu aproveito para te perguntar, isso tem a ver com fatores sociais, tem a ver com estilo de vida ou com a falta do diagnóstico? Bom, Dani, você falou, todos os fatores estão corretos, Quando a gente analisa por que as doenças cardiovasculares são tão estudadas há muitos anos, são tão frequentes e assim mesmo a gente não consegue reduzir, é porque existe uma série de fatores que não são trabalhados ao mesmo tempo. Então, ora se faz uma campanha para reduzir um determinado aspecto, ora se abre um acesso melhor para os pacientes do SUS para ter um diagnóstico mais completo, mas se não for feito medidas abrangentes, a gente nunca vai conseguir mudar esses números que são terríveis e que só permanecem, às vezes aumentam também.
Então, assim, é preciso que exista, de fato, uma força-tarefa para que a gente consiga agir e atuar em diversas frentes. Mas por isso a importância da informação, não é, doutor? Porque muitas pessoas nem se atentam, por exemplo, à importância de um diagnóstico, né? De se ir atrás, de fazer exames de forma regular, a fim de se descobrir o quanto antes. Porque acho que, assim como em toda doença, né, diagnóstico precoce com certeza interfere no desfecho, não é? Sem dúvida. Eu acho que discutir, como no programa de hoje, é um programa de utilidade pública, porque só com informação a gente vai conseguir atingir a camada da população mais carente e que, obviamente, que é assim que a gente vai mudar esses números, principalmente em relação à mortalidade cardíaca, que é uma mortalidade excessiva aqui em nosso país. Exatamente. A gente preparou, pessoal, uma telinha que vai trazer para a gente quais são as doenças mais comuns. São diversas as doenças que afetam, infelizmente, o nosso coração, mas para a gente conseguir entender quais são elas e aí, claro, qual é a forma, né, de que forma que elas atuam no nosso corpo, como que a gente consegue diagnosticá-las, quais são os sinais de alerta que nós precisamos ficar, de fato, atentos. Então, vamos conferir essa telinha que aí o doutor vai trazer para a gente toda a explicação que a gente precisa. Então, temos aí como doenças cardiovasculares mais comuns. Vamos começar falando sobre a hipertensão, doutor. Pois é, hipertensão, ela tem uma estatística em nosso país muito ruim. 25% da população brasileira são hipertensos. O que é hipertensão arterial? É a elevação da pressão que é medida. Aquela pressão que a gente mede normalmente numa consulta médica, que todo mundo fala que tem que ser em torno de 12/8. A hipertensão arterial é a elevação desses números. Mas não é só uma doença numérica. O grande problema é que, na medida exata que os números estão elevados, eles vão provocar uma série de reações no corpo. Eles vão afetar os rins, vão afetar o cérebro e vão afetar o coração propriamente dito. Então, a hipertensão arterial, que é a manutenção daqueles números acima de 12/8, faz com que, ao longo dos anos, uma série de pessoas adoeçam por comprometimento desses órgãos. Então, é um problema de fácil diagnóstico, né, que basta medir a pressão, mas assim, os pacientes precisam ter um acesso a um tratamento adequado, com remédios adequados que possam baixar a pressão sem provocar efeitos colaterais. E ela é uma doença silenciosa, não é, doutor? Ou existem alguns sinais que a gente pode identificar no nosso corpo que façam com que a gente pense, opa, devo procurar um médico, devo fazer o exame? Exatamente, Dani. A maior parte dos pacientes portadores de hipertensão arterial não apresentam sintoma nenhum. Muitos falam que às vezes sentem alterações na visão, escurecimento da vista, dor na nuca, a dor de cabeça, mas isso é uma minoria. Eu diria que em torno de 10% dos pacientes com pressão alta apresentam algum sintoma. Então, o fato de você não sentir nada não significa que você, nesse momento, não possa estar com a sua pressão elevada. Perfeito. Vamos então falar agora sobre infarto agudo do miocárdio. Pois é. Infarto do miocárdio, para mim, é realmente a grande doença representativa das doenças cardíacas. O que é o infarto? Então, vamos pensar como ele é produzido. Nós temos um processo chamado de ateromatose, que é a formação de placas de gordura que vão entupir as artérias. Essas placas começam por alguns fatores de risco. Quais são os principais? Pressão alta, diabetes, colesterol e cigarro. Esses são os principais. Essas placas, elas vão ficar na coronária e vão crescendo. Quando essa placa rompe, vem um coágulo e obstrui todo o fluxo. O músculo do coração, que precisa muito desse fluxo, sofre e a morte desse músculo é o infarto. Então, o infarto é algo extremamente perigoso, extremamente frequente e no nosso meio hoje é um dos grandes problemas na área cardiológica. Qual que é a nossa briga como cardiologista? Diminuir o processo que gera, ou seja, tratar a pressão, identificar os diabéticos, baixar o colesterol e fazer as pessoas pararem de fumar. Além do mais, existem outros fatores associados, como o sedentarismo, o estresse, a herança genética. Esses são fatores um pouco mais complexos e difíceis de mudar, mas devemos mudar. Mas, de qualquer forma, o infarto é uma complicação dessa doença de formação de placas de gordura. Quais são os sinais, os sintomas mais frequentes e que não devem ser ignorados? Normalmente, a pessoa que está para infartar
ela se queixa muito de uma dor no peito, né, que é um desconforto no peito, é a chamada angina do peito. O que é angina? Por definição, é qualquer tipo de dor no peito de origem cardiológica. Então, a pessoa começa a ter essa dor, em geral, quando vai fazer um esforço, quando vai subir uma ladeira, quando vai pegar um peso, às vezes até quando vai tomar banho, vai se enxugar, aquele esforço, ela pode sentir esse desconforto. Isso é uma ameaça, significa que a pessoa pode infartar a qualquer momento. Já o infarto é uma dor no peito mantida, é aquela dor no peito que não melhora após 20 minutos. Uma dor de forte intensidade, pode se irradiar para os braços, para o pescoço, para as costas, para os dentes. Então, é uma dor bem lancinante, bem forte, às vezes acompanhada de suores, náuseas, vômitos, que faz com que a pessoa não aguente ficar em casa e imediatamente ela vai buscar atendimento de emergência. O formigamento, por exemplo, de um dos braços, ele também é bastante característico ou ele é bastante confundido com outras questões? Então, o formigamento do braço, ele está mais associado com uma isquemia, também pelo mesmo processo de formação das placas, mas mais da cabeça. Em geral, ele está mais associado com o derrame, que é o AVC. Então, quando se formiga o braço, em geral, uma isquemia da cabeça. Pode estar associado com uma doença cardíaca, mas quando a gente fala de formigamento, perda de sensibilidade, perda de força, está mais voltado para o AVC. Então vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral? Então, da mesma forma que a gente tem a formação daquelas placas nas artérias coronárias, o derrame, o AVC, acidente vascular cerebral, é a formação das placas nas artérias cerebrais. E quando essa placa se rompe e vem um coágulo, novamente o sangue para, não irriga aquele tecido cerebral e aquela área do cérebro que dependia daquele fluxo, daquele suprimento, ela sofre e provoca uma morte também. Em geral, às vezes transitória, mas a pessoa fica com uma sequela, às vezes ela não consegue falar, às vezes ela tem um desvio da boca, muda o comportamento dela, às vezes tem um membro que fica com a força diminuída, às vezes tem alteração de sensibilidade. Esses são os sintomas mais do AVC. Para cada AVC tem um tipo de tratamento, infarto tem outro tipo, mas a gênese, a origem do processo é a mesma. Então, se a gente quiser prevenir, novamente, tratar a pressão, tratar diabetes, colesterol, fumo, o sedentarismo e o estresse. Existe uma janela de tempo para agir com relação ao AVC? Sim, normalmente, vamos falar do infarto, a janela é até 12 horas. Tá. Até 12 horas do início da dor. Por isso que é muito importante que as pessoas busquem um atendimento médico na medida exata que existe a identificação e o surgimento da dor. Já para o AVC é menor, essa janela são 3 horas. Então, por isso que hoje em dia a grande campanha dos cardiologistas, neurologistas, é divulgar os sintomas. Então, se você tem um membro, seja braço ou perna, com uma deficiência de força, você não consegue mais fazer determinados movimentos, se você não consegue andar, tem dificuldade para falar, tem dificuldade para compreender, não espere. Vá para um hospital, você tem uma janela de 3 horas para ser tratado. O tratamento interrompe esse derrame e a pessoa se restabelece de uma maneira extremamente eficaz. Por isso que no menor sinal, assim, mais vale você ir até o pronto-socorro, você tirar isso à prova, né, do que... Queria perguntar com relação à dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito intensa é um indicativo de que você deva buscar? Então, toda dor de cabeça que não melhora, que você... Porque às vezes dor de cabeça, né, Dani, é um sintoma muito frequente, quem é que não tem uma dor de cabeça? Principalmente nas mulheres, não é, doutor? Principalmente, né, relacionada a alterações hormonais e tal. Então, é muito frequente. Agora, aquela dor que não é aquela sua dor típica que você tem habitualmente, que é uma dor mais forte e que principalmente você tomou um analgésico, não melhora, essa dor você tem que realmente tomar cuidado e ver o que está acontecendo. Pode ser desde um AVC, mas a gente não pode esquecer dos aneurismas, né? Que são dilatações das artérias que podem se romper, sangrar e dar dor. Então, é uma dor diferente na sua característica, é uma dor diferente na sua duração, é uma dor diferente na sua intensidade, busque o médico com rapidez. Perfeito. Vamos seguir então, pessoal, falando sobre insuficiência cardíaca
e também miocardite. Pronto. O que é o coração? Eu sempre cito, e nós vamos ver nas outras doenças, que o coração é como se fosse um prédio, né? E aí o engenheiro, quando vai avaliar um prédio, um arquiteto, ele vê primeiro a alvenaria, depois ele vê os encanamentos e depois ele vê o sistema elétrico. A insuficiência cardíaca é como se fosse uma alteração da alvenaria daquele prédio, ou seja, o músculo do coração fica doente. O músculo do coração é um músculo muito importante, ele não para de bater o tempo todo, então ele tem que ter uma força. Se você perde essa força, e aí tem uma série de causas, pressão, infarto, infecções, aí entra a miocardite. A miocardite é uma inflamação do músculo do coração, em geral por uma infecção, que é um bom exemplo, Covid. Na época da Covid, cerca de 30% dos pacientes mais graves tinham miocardite, ou seja, uma lesão pelo vírus direto no músculo do coração. Mas pode acontecer por outros vírus que não seja Covid, pode acontecer por remédios. Quantas pessoas, por exemplo, tomam remédios excessivamente? Esses remédios podem atacar o músculo do coração. Outra, anabolizantes, que hoje é muito frequente para os jovens. Eu infelizmente cito exemplos de jovens que vão no meu consultório, às vezes com 18 anos, Dani, com insuficiência cardíaca, com uma fraqueza já do músculo do coração por uso de anabolizantes. Mas também temos as drogas ilícitas, temos a cocaína, temos a própria maconha, hoje está associada com insuficiência cardíaca e infarto. Então, existe uma série de gamas de substâncias e atos que vão lesar esse músculo do coração. Lesou, é insuficiência cardíaca. Se é por característica inflamatória, é miocardite. Perfeito, perfeita essa explicação, não é, gente? O doutor estava comentando sobre a época da Covid-19, né, onde diversos casos mais graves, estavam associados a esse desfecho, né, de termos a miocardite como consequência. E com relação às vacinas, existem vacinas que causam, né, que geram, que têm esse potencial? Não, assim, eu diria que hoje a gente não tem nada comprovado de que uma vacina ela seja maléfica para o coração. Ao contrário, os pacientes que têm doenças cardíacas são hoje obrigados a tomar vacina da influenza, porque a influenza pode provocar a miocardite e levar a uma lesão do coração, e do pneumococcus também, porque as pneumonias estão por aí, né? E com esse clima, com essas alterações, essas variações de temperatura, a pneumonia também é um problema para a doença cardíaca. Então, as vacinas são usadas preventivamente para evitar doenças cardíacas, mas não temos registros de... Existem registros muito isolados, mas a gente hoje considera que a vacina é extremamente útil. Perfeito, não dá para trazer a causa e a consequência. E muito bacana esse alerta, inclusive, do doutor, para que as pessoas tomem essas vacinas, inclusive para proteger, não é, o coração. Vamos seguir falando, então, sobre endocardite e valvulopatias. Eu vou começar primeiro pelas valvulopatias. Endocardite é um apêndice, é uma parte das valvulopatias. Perfeito. Bom, o coração, usando o exemplo daquele prédio, tá? Dentro do prédio, o que existem? Existem corredores, quartos e portas. As portas são as válvulas. Então, para cada compartimento do coração, por exemplo, os átrios, eles recebem o sangue e eles vão ter uma porta fechada, que é a mitral e a tricúspide, são as válvulas. Quando esse átrio se enche de sangue, abre-se a válvula e o sangue passa do átrio para o ventrículo e aí vai sendo distribuído para o corpo ou vai para os pulmões, dependendo se é do lado direito ou lado esquerdo. Então, as valvulopatias, o que são? A doença daquelas portas. Isso pode acontecer por febre reumática, que é uma doença do jovem em geral, até da criança, quando ela tem muita infecção de garganta, pode gerar um comprometimento cardiológico, que é a febre reumática, ou com causa degenerativa. E os idosos hoje têm muito isso. Então, acumula cálcio nas válvulas e as portas elas não conseguem mais abrir. E isso gera as estenoses, estenose aórtica é o grande exemplo. E onde entra a endocardite nisso? Quando a válvula está alterada, é muito comum, porque dentro do coração passam a cada instante uma série de substâncias, de compostos e também de agentes, tanto virais quanto bacterianos.
Mas o fluxo é tão rápido, Dani, que eles não ficam dentro do coração. Agora, quando essas válvulas estão doentes, pode se acestar, pode se formar um grupo de bactérias ou vírus ou até fungos e vão lesar, de ponto de vista infeccioso, essas válvulas. Isso chama-se endocardite, uma doença extremamente grave, mas felizmente muito incomum. Olha, felizmente muito incomum. Você estava comentando sobre as infecções de garganta, né? O quanto que elas podem vir a afetar a saúde do nosso coração. Muitas pessoas não fazem essa associação também, não é, doutor? Negligenciam o uso de antibióticos, não tomam, né, pelo período que deveriam tomar. E é preciso que isso seja mudado. Dani, eu vou chamar a atenção para uma outra coisa. Saúde dos dentes, a saúde bucal. Hoje nós sabemos que existe uma relação de causa e efeito de doença cardíaca com a saúde dos dentes. Então, até esse cuidado com os dentes faz parte de uma forma preventiva do coração. E quanto mais essas doenças infecciosas, faringites, amidalites, que às vezes são negligenciadas, elas ficam de uma tal forma que podem levar a terrível febre reumática. E esse cuidado aí, gente, com a nossa saúde bucal também é de extrema importância. Muitas pessoas não fazem essa associação. E aí eu reforço com aquela frase que é clássica, que a saúde começa pela boca. Sim. Não é, doutor? Exatamente. Vamos seguir falando então de cardiopatia congênita. O que é uma cardiopatia congênita? Como o próprio nome diz, é aquela que a pessoa nasce com a doença. Então, são defeitos de formação do coração. Então, ou existem, por exemplo, quando o coração está na vida intrauterina, ele não tem o mesmo formato que o nosso coração atual. Ele tem buracos, ele tem passagens, ele tem locais que não estão funcionando. Então, fala-se que a primeira respirada, aquele chorinho do bebê, ele já constrói, já forma, já fecha algumas passagens que não deve. Bom, a doença congênita é um defeito na formação, ou então falta exatamente uma estrutura, ou essa estrutura está imperfeita, ou existe uma passagem de sangue da direita para a esquerda. Isso faz com que as crianças adoeçam. E, obviamente, não raramente, a gente tem que, às vezes, operar as criancinhas, às vezes até no primeiro dia ou na primeira semana do nascimento, dependendo da complexidade das doenças congênitas. Não é algo muito frequente, mas extremamente importante no conjunto da evolução, porque existem hoje determinadas doenças de malformação que não são vistas quando ela é recém-nascido, depois passa para a infância, criança, e passa-se despercebido e vai impactar com o adulto. Então, às vezes, chega no meu consultório adultos que apresentam doenças do nascimento, que não foram diagnosticadas ou porque não passaram em consultas com o pediatra, ou o pediatra não se ateve a isso, ou não fez um bom exame físico. Então, muito importante chamar a atenção para levar a pediatras que examinem as crianças, né? Pontuar isso, né? Porque tem diversas questões que você estava trazendo que precisam ser diagnosticadas lá, no momento, né? Senão elas são levadas ali para a vida adulta. E quando você vai descobrir lá na frente, o desfecho pode ser, infelizmente... Aí já deixa sequelas, né? Exatamente. Arritmias cardíacas. Pronto, voltando para aquele exemplo do prédio. A alvenaria é o músculo, o encanamento é a circulação, são as artérias coronárias, e a arritmia é a instalação elétrica. Então, quando a gente fala, temos um problema de arritmia, significa o quê? Que o nosso sistema elétrico... E por que tem eletricidade dentro do coração? Ora, o coração é uma bomba. Ele contrai e relaxa. O que faz isso? Energia elétrica, que a gente chama de despolarização elétrica dentro das células do coração. Isso faz com que ele contraia e depois ele relaxe. A arritmia, ela pode ser dividida em duas partes. Ou quando acelera muito os batimentos, então existe alguma coisa que fez com que o sistema elétrico gere vários impulsos, então isso chama-se de taquicardia. Ou o contrário, Dani, quando os batimentos estão mais lentos, com a frequência cardíaca mais baixa, em geral chama-se bradicardia. E aí eu chamo a atenção, muito frequente, às vezes pessoas que desmaiam, a chamada síncope, que é a perda da consciência e cai da própria altura, queda da própria altura. Elas podem acontecer por frequências cardíacas baixas. Qual a frequência cardíaca normal do coração? De 70 a 100. Ela nunca é um número fixo, ela vai variar se você está sentado, dormindo, se você está fazendo atividade física.
Se essa frequência cai muito, e a gente já teve pacientes com 28 de batimento, com 30 de batimento, a pessoa, ao levantar, ela tem uma síncope e ela desmaia. Então, o desmaio também é uma manifestação de doença cardíaca, em geral, por queda de frequência cardíaca. E doença reumática cardíaca? A doença reumática é aquela que nós chamamos a atenção, é quando as pessoas têm infecções, principalmente no sistema de via aérea superior, então amidalites, faringites, que são às vezes complicadas, formam aquelas placas, né, aquelas pústulas que existem ali, não são tratadas, em geral tem uma bactéria chamada Streptococcus e através desse clássica, esse Streptococcus passa para o coração e afeta, gerando a febre reumática. Perfeito. A gente passou então pelas doenças que são mais comuns e, como eu disse no comecinho desse nosso bloco, 80% dessas doenças, das mortes, né, das 1.100 mortes que acontecem infelizmente diariamente, poderiam ser evitadas, principalmente com mudanças no estilo de vida. Então, eu gostaria de trazer um pouco sobre essa conscientização que a gente precisa ter com relação a hábitos de vida, com relação ao combate ao sedentarismo que a gente precisa para a gente melhorar a saúde do nosso coração. Olha, esse é o tema que você tocou extremamente importante. Por quê? Porque nós sabemos que com informação, com conscientização e com atuação do poder público, do Estado e principalmente dos médicos, a gente vai conseguir reduzir isso. Isso ficou bem claro em pesquisas recentes, eu cito a pesquisa do IPEC que mostrou que a maior parte das pessoas tinha colesterol alto, não sabia nem o que era colesterol e também não se tratava de forma efetiva porque não sabia qual é o melhor tratamento. Então, hoje, se a gente quer buscar a saúde cardiovascular, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma alimentação adequada, a gente não pode estar obeso, então a obesidade hoje é uma doença. Às vezes as pessoas vão, ele está gordinho, aquela barriguinha. Existe todo um ar assim de entendimento, de charme. Não, a obesidade é um problema sério, uma doença. O sedentarismo, as pessoas não fazem atividade física, ou porque não sabem, não têm tempo, não têm acesso, às vezes, a uma instrução em atividade física. E o estresse, que hoje está cada vez mais, né? Um ambiente competitivo de trabalho, um ambiente estressante de trabalho, tudo isso faz com que as pessoas adoeçam mais. Além do mais, todos devem fazer seus exames periodicamente, dosar o seu colesterol, dosar o açúcar no sangue, medir básicos que você acha numa UPA, que você acha próximo da sua casa. Nenhuma tecnologia envolvida em medir a pressão, nada. Você pode até comprar um aparelho na farmácia e você fazer a sua medida. Então, medir a pressão, ver o colesterol, ver o diabetes e passar por avaliações, que aí o médico vai unir tudo isso, vai perguntar como é que é o estilo de vida dele, como é que são os seus hábitos, como é que estão esses resultados e a partir daí ele traça uma estratégia preventiva e planejada. É assim que a gente consegue diminuir as doenças cardíacas e é assim que a gente consegue não ficar doente do coração. Porque a prevenção, gente, é o mais importante. Puxando o gancho de toda essa instrução que o doutor trouxe para a gente, queria chamar o resultado da nossa enquete para conferir se a nossa audiência estava ligadinha aqui no programa, na tela. Então vamos lá, a gente perguntou qual a sua opinião sobre a importância dessa campanha Setembro Vermelho, 62%, estimular que todos façam check-ups regulares, 23% divulgar os sinais de alerta para infarto e AVC, 10% conscientizar sobre alimentação e estilo de vida, focando, é claro, na prevenção, e 5% falar sobre saúde emocional e controle do estresse. O que você achou, doutor, do resultado da nossa enquete? É exatamente isso, e a gente vê que a população está ansiosa por informação de qualidade. Né? E a busca dessa informação, eu acho que é um dever de toda a imprensa, de todos os órgãos de televisão, dos médicos, do poder público. Eu acho que realmente é isso que vai fazer mudar esses números tão terríveis. Mas, obviamente, levar essa informação até a intimidade da população. Porque nós temos pessoas que sequer conseguem medir sua pressão porque não têm acesso a sistemas de saúde. É isso que nós, cardiologistas, temos que ter como missão. E mobilizar, né, todas as camadas da sociedade para que a gente consiga facilitar esse acesso, é claro, da nossa população. Queria, antes de fechar o nosso bate-papo, falar um pouco sobre a influência
da nossa saúde mental na nossa saúde cardiovascular, porque muitas pessoas às vezes negligenciam isso. Você tocou num ponto bastante sensível quando você disse sobre o mercado de trabalho, as relações competitivas. Isso interfere demais, a gente nem percebe. E você vê que interessante, se não me engano, 5% só. Apenas 5%. É o contrário, gente. É muito mais que isso, sabe? Hoje, eu diria que talvez 90% das doenças cardiovasculares têm um fundo de estresse. Eu vou citar um exemplo que as pessoas vão entender. Imagine o modelo chave-fechadura. Então, para você abrir uma porta, a porta da doença. Se você tem a fechadura, é sua carga genética. É ali que está lá dentro. Então, a fechadura é sua carga genética. Mas só com a fechadura lá, olhando para ela, você não vai abrir a porta. As chaves são os fatores ambientais. E, com certeza, uma chave que entra muito facilmente lá e se conecta bem com a sua carga genética é o estresse. E hoje nós vimos isso a cada dia. Pessoas que não tinham problemas cardíacos e que se encontraram em ambientes estressantes ou por situações estressantes. Dani, nós temos hoje uma doença nova identificada, que é a síndrome do coração partido. A síndrome do coração partido, que hoje ela está mais ou menos há uns 15 anos, e é uma doença nova, né, no contexto, ela foi identificada em pessoas que tiveram perdas de entes queridos, ou que perderam emprego, ou que tiveram grandes frustrações. Ela chega no hospital com todos os sinais e sintomas de um infarto. Olha isso. O eletro altera-se como é um infarto. O exame de sangue altera como se fosse um infarto. Quando vai fazer o cateterismo, não se acha nada. Mas o músculo do coração se comporta como um infarto. E aí, quando você aborda, 100% tem problemas de estresse emocional. Então, para você ver como o estresse emocional influencia todo esse contexto. Eu diria assim, não dá para você abordar um paciente hoje de uma maneira clara, segura e protetiva se você não vê a saúde mental dele. Olha isso, gente. Já fica o sinal de alerta para que a gente tome mais cuidado no nosso dia a dia e que a gente gerencie melhor o nosso estresse, porque isso também interfere na nossa saúde cardiovascular e fica aí, então, para todos nós, essa nova doença aí da síndrome do coração partido. Doutor, gostaria demais de agradecer sua presença, sua participação aqui com a gente no bate-papo. É um prazer. Eu acho que programas como esse, não só eles entram no contexto de levar informação, mas certamente alguém lá se encaixou em alguma informação e vai, talvez, tomar um cuidado melhor e vai evitar um mal maior. Então, eu acho que realmente de utilidade pública o programa. É para isso que nós estamos aqui, para virar essa chavinha, não é, doutor? Exatamente. E destravar aí qualquer coisa que a nossa audiência esteja ali pensando. Se a gente provocar essa mudança, já justifica a nossa presença por aqui. E eu vou aproveitar, então, para deixar os contatos do doutor Marcelo Ferraz Sampaio, médico cardiologista, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Deixa à sua disposição, pessoal, o Instagram, doutor Marcelo Sampaio, o e-mail msampaio@cardio, né, tem um Lzinho.br, o telefone 0 operadora 11 3251 3061. Doutor, muito obrigada, viu? Mais uma vez. E agora a gente vai para um rápido intervalo para depois a gente falar a respeito do Setembro Azul. Já estou te esperando. Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje, gente, estamos embarcando em duas campanhas de extrema importância que fazem parte aí desse mês de setembro. No primeiro bloco, a gente falou sobre o Setembro Vermelho e a importância da gente cuidar do órgão mais importante, é claro, do nosso corpo, que é o nosso coração. Então, a gente falou sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde cardiovascular. E agora a gente vai embarcar no Setembro Azul, para a gente trazer aqui, gente, a relevância, a importância necessária para trabalhar, para falar sobre quais são as questões que embarcam, que abordam aí a comunidade surda. A gente vai falar, inclusive, gente,
sobre a língua brasileira de sinais. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta tem a sua importância e a sua relevância, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. E eu também te convido a participar desta consulta, que foi marcada com todo carinho para você. Então, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E nós temos a nossa clássica enquete também acontecendo neste exato momento na rede, no nosso Instagram, que é @consulta_doutor-hittv. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Qual o principal valor do Setembro Azul para a sociedade? Promover a educação bilíngue de Libras e também o nosso português, a nossa língua portuguesa escrita, dar visibilidade à cultura e à identidade surda, conscientizar sobre os direitos das pessoas surdas ou combater o preconceito e a exclusão social. E para isso, contamos com uma presença muito importante aqui nos nossos estúdios, que eu vou te apresentar agora. Letícia Muniz, professora bilíngue de surdos e também intérprete de Libras. Atua na área há 18 anos. A sua escolha pela profissão nasceu do desejo de promover a acessibilidade para a comunidade surda, especialmente no acesso a conhecimentos bíblicos e acadêmicos. Ao longo de sua trajetória, investiu em formação continuada, ensino e constante aproximação com a comunidade surda, fortalecendo vínculos e ampliando a sua atuação. Um dos maiores desafios em sua campanha é convencer a sociedade da importância da comunicação por meio das Libras e da garantia da acessibilidade, reafirmando que os surdos possuem direitos assegurados e devem ser respeitados em sua totalidade. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço a oportunidade. Primeiro, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua história. O que a motivou a trabalhar com acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva? Bem, eu trabalho com educação, sou professora, era professora de crianças ouvintes, né? Trabalho na Prefeitura de Guarulhos com a infância. Entrei em 2002 na Prefeitura de Guarulhos como professora regular, do ensino regular. E no meio do caminho a prefeitura ofereceu um curso de Libras e eu fiquei muito interessada em conhecer, não entendia sobre isso e fui procurar, né, essa informação, aceitei o convite para fazer o curso, era gratuito para os professores e ali eu percebi a importância, né, do conhecimento dessa língua, do atendimento correto a crianças que podiam ter deficiência auditiva ou surdez. E isso me motivou, e não só nessa área educacional, mas também na área religiosa, né? Aí eu comecei a observar que nas igrejas não tinha esse acesso. Então, foi um fator motivador também. E olha só, gente, não é do desconhecimento de ninguém aqui a importância da educação como um fator transformador, né? A gente sabe que a educação ela pode mudar os rumos de toda e qualquer pessoa. E quando a gente fala sobre o acesso, a gente já vê no nosso Brasil a dificuldade de acesso em diversas comunidades e que isso tem um poder limitador para que ele consiga, aquela pessoa, né, consiga de fato construir carreira e tudo mais, passando inclusive pela sensibilidade que você teve na construção ali da sua rotina, né, da sua jornada como professora. Queria entender quais são os desafios de uma criança ao acesso à educação, uma criança que possui qualquer deficiência ou inclusive a surdez. Muito bem. A criança com deficiência, né, primeiramente ela é atendida pela saúde, né? Os pais vão procurar primeiro essa vertente aí e elas vão chegar para a gente depois de ter passado por todo o atendimento clínico, né, verificado toda a questão da deficiência, o que isso implica na vida da criança, e isso vai chegar junto com eles na escola, né? Então, a gente tem que atendê-lo nessa inteireza aí que ele tem, né? Todas as questões que ele pode trazer. No caso, quando a criança surda chega na escola, ou com deficiência auditiva, né? Ele vem com laudo e hoje existe a educação bilíngue de surdos, que vai verificar, né, essa questão do laudo da criança, qual que é o nível de perda auditiva, qual é o tipo de aparelhamento que ele tem, ou se tem ou não, né? E a gente vai partir daquilo que a criança
domina de conhecimento visual, né? Ali na família dela, quais são os atendimentos que ela tem. E assim a gente dá o andamento na educação da criança. Entendi. Então, precisa primeiro de um olhar bastante sensível, né? Sim. De professoras como você, que vão entender o estágio e a realidade daquela criança. Então, precisa ser um ensino bastante individualizado. Isso, é assim mesmo. De fato. A gente tem que olhar para a individualidade mesmo. Nós temos classes na nossa prefeitura, são classes de educação bilíngue dentro de uma escola regular, né? Existem escolas, outras prefeituras que têm a escola bilíngue, toda a escola ela é bilíngue. No caso da prefeitura de Guarulhos, nós temos as classes bilíngues de surdos, temos 3 polos, né? E elas ficam dentro de uma escola regular, de ensino regular. Então, ali também a gente trabalha bastante com a integração, né? Das crianças ouvintes com os surdos, para que a inclusão realmente aconteça, né? Do jeito que a gente pensa que é a melhor forma de se fazer. Antes de entender um pouco por onde caminha a alfabetização das crianças com deficiência auditiva, tem um levantamento que foi feito pelo Instituto Rodrigo Mendes, que une informações do censo escolar, que é feito pelo INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. E ele disse, olha só esse dado, gente, que interessante, mas que provoca na gente bastante questionamento. O Brasil levaria 465 anos para formar professores como você, Letícia, professores que, né, têm essa sensibilidade para a educação especial. Nesse levantamento, claro, né, eles trazem aqui dados que englobam diversas deficiências, não só profissionais que trabalham com crianças com deficiência auditiva, deficiências como autismo e tudo mais. Queria entender um pouco por onde que caminha essa profissionalização, né? Esse profissional que vai precisar se munir de outros artifícios para conseguir lidar com essas crianças que precisam desse olhar mais especial. Bom, o professor bilíngue de surdos, ele precisa ter uma formação específica, que é uma pós-graduação, uma formação ali, primeiramente na área da pedagogia, né, para entender o mundo infantil, o mundo da educação para crianças, mas também tem que ter uma especialização na área da educação de surdos, que é muito diferente você ser intérprete de Libras e você ser professor bilíngue de surdos. Há intérpretes que são apenas intérpretes e atuam na área educacional. E há os professores bilíngues de surdos, né? São 2 profissões separadas. No caso, eu tenho a formação para os 2, mas nem sempre é assim. Nem todo intérprete é professor, e nem todo professor necessariamente é intérprete, né? Então, a formação ela precisa ser específica mesmo para atuar na área da educação de surdos, para levar a língua portuguesa para eles de uma maneira visual, de uma maneira que ele consiga entender. E tem que ser um profissional que vai trabalhar e vai unir a língua de sinais com a língua portuguesa, escrita, como você tinha comentado antes aí. É assim que funciona a educação bilíngue hoje, né? É previsto que toda a educação seja oferecida na língua de sinais e a língua portuguesa escrita, né, na modalidade escrita, ela é oferecida como uma segunda língua, né? Por onde que caminha esse aprendizado? Do profissional, você quer? Não, agora, desculpa, da criança. Criança? Exato. Então, a criança, primeiramente, ela chega pra gente, geralmente, sem nenhuma língua estabelecida, né? Ela ainda não sabe usar a língua de sinais e ela... estímulos que ela foi tendo ao longo da vida para se comunicar. Isso, coisas mais sensoriais, né? Mais da criança mesmo. Visual, sensorial. Vai depender muito de como a família lidou com tudo isso, né? De quais foram os incentivos que as famílias deram, né? Se deu acesso a livros, se ela desenvolveu uma experiência, né, de mexer com a questão da leitura, do letramento. Enfim, o letramento ele vem antes, né, uma questão ampla e visual, né? Então, nós vamos sempre partir de onde a criança está, né, para começar a oferecer primeiramente a língua de sinais, que entendemos que é a primeira língua da pessoa com surdez,
né? E a língua portuguesa escrita vem como uma língua adicional. Tá. Entendeu? Então, sempre partimos do visual. Tudo que a criança vê, a gente sinaliza para ela. Então, a gente vai sinalizando o mundo para ela, né? A gente traz as notícias do dia a dia, o que passa na televisão. Eles querem saber o que está acontecendo. Então, vamos mostrar o visual, vamos sinalizar, vamos começar com o nome dela, vamos começar com as coisas da casa dela, com a família dela. Então, a gente vai sinalizando aos poucos ali, mostrando para ela que é possível uma comunicação visual. Queria que você tentasse mostrar pra gente como que funciona tudo isso. Acho que, de repente, pelo nome seria mais fácil, porque não é só você dizer Daniela, que é o meu nome. Você traz um sinal, né? Eu tenho que ser apadrinhada, é isso? Entendi. Explica pra gente, mais ou menos, só para quem está nos assistindo e entender por onde que funciona todo esse conhecimento, por onde que caminha. Certo. Todos nós que frequentamos a comunidade surda temos um sinal pessoal que é o nosso nome visual, né, na língua de sinais. Por exemplo, o meu sinal é assim. Esse é o sinal de Letícia. Eu, Letícia Muniz, mas outra Letícia vai ter um outro sinal. E por que o seu sinal é esse? Seriam 3 vezes? Surdo pode ser mais de 3, menos, não tem problema. O meu professor surdo, né, meus professores surdos na época que eu estava estudando, decidiram me dar esse sinal, disseram que tem a ver com os cílios. Eles sempre vão olhar uma característica sua, às vezes é um trejeito, uma maneira como você se movimenta. Às vezes a pessoa mexe muito no cabelo, então ganha um sinal ali. Às vezes o cabelo é comprido, ganha um sinal no cabelo. Ou é curto, ou é uma cicatriz, ou pode ser uma marquinha de nascença, uma pinta. Então, vai variar. O surdo é que olha e sinaliza. E a gente diz que é um batismo, né? É um batismo. É batizado na língua de sinais. Que bonito isso, não é? Ter o olhar da pessoa que vê um sinal que é muito característico seu para dizer que aquela Daniela é diferente de qualquer outra. Isso mesmo, é isso mesmo. E a partir do nome da criança, né, as letras do nome, então a gente vai trabalhando o alfabeto manual com ela, mostra para ela a importância dela aprender o alfabeto, né, conhecer todas as letrinhas. E vamos partindo do nome dela, assim como a gente faz também com as crianças ouvintes. Normalmente a gente mostra a importância dele aprender a ler e escrever, porque ele tem um nome, ele tem que conhecer a escrita do nome completo dele, né? Vai mostrar que a mãe tem um nome, não é só o sinal da mamãe, mas tem o nome dela, né? Que também tem que ser soletrado, que ela também tem que ganhar um sinal pessoal, porque às vezes a gente vai começar esse trabalho, né, da família. Olha, a mamãe tem nome. Qual o nome da mamãe? Ué, mamãe é mamãe, né? Mas não é só mamãe. Esse é o sinal de mãe, né? Mãe. E tem o sinal do pai, pai. Mas e o nome dela? O nome dela é mamãe. Não, o nome dela pode ser Patrícia, pode ser Daniela. Então você tem que soletrar o nome da mãe. E a mamãe, qual o sinal você vai dar para ela? Não pode ser sua mãe? Não, ela tem... Você vê uma característica nela, então você vai mostrando para eles a importância da identidade das pessoas e a partir daí você vai introduzindo, né? Fazendo ele entender que tudo tem nome, tudo tem como escrever. Então você vai sinalizar as coisas. É importante que esse ensino aconteça ao mesmo tempo. Sim, com certeza. Ele chegou na escola, você vai mostrar o sinal, senta lá na sua mesa, cadeira, mesa. Mas como se escreve? Então, lá na cadeira pode ter lá o nome escrito em letras de forma, né? Na mesa, na lousa. E a gente orienta que os pais em casa também possam deixar uma legenda, né? Em cada local, para que a criança tenha acesso e entenda que tudo tem nome e ela comece a entender como que o mundo oralizado, como que as pessoas ouvintes também nomeiam as coisas, né? Tudo pode ser sinalizado, mas tem nome, tem maneira de escrever, tem várias letras que compõem aquele nome, então é por aí mais ou menos. Eu queria agora convidar, inclusive, a nossa audiência a fazer uma reflexão junto com a gente, porque se a gente for parar para pensar quantas situações do nosso dia a dia a gente demanda, né, que a gente esteja ouvindo, para que a gente esteja atento, para que a gente perceba o ambiente, para que a gente tome decisões.
e o quanto que, infelizmente, a comunidade surda é deixada de lado, principalmente em situações de emergência. É verdade. E aí, estamos em 2025, né, onde muito se fala, mas pouco se faz, não é? Pois é. Efetivamente. É verdade, né? Já melhorou muito. Hoje a gente vê na televisão a janela de Libras, né? Em muitos programas, principalmente na parte política ali, né? Existe uma lei também que trouxe isso. Mas seria muito bom se todas as programações fosse viável, se houvesse, né, já a possibilidade da gente oferecer essa acessibilidade em tudo que é auditivo, em tudo que é televisionado ou se oferece na internet. E as pequenas situações do nosso dia a dia, não é? Por exemplo, se eventualmente, né, algum lugar demandar, estiver pegando fogo na iminência e a gente precise evacuar a área, se você não tiver a sensibilidade de chamar uma pessoa que você sabe que não vai ter acesso àquele sinal que vai dizer que é para você sair dali correndo naquele instante, a gente não vê em shoppings, em grandes instituições, essa preocupação. Tem razão. Hospitais, clínicas, os surdos reclamam, né, da falta da acessibilidade nesses locais. Muitas vezes eles chamam a gente porque conhecem. Você não vai lá no médico comigo? Eu falei, mas a clínica tem que te oferecer. É a clínica que tem que oferecer, é a faculdade que tem que oferecer o intérprete, é a escola que tem que dar. E isso está na lei, né, na lei de Libras e a lei de acessibilidade também, né? A gente tem a lei de acessibilidade que garante que nos ambientes onde a pessoa tem que ter os atendimentos, né? Principalmente atendimento ao público ali, como órgãos federais, municipais, precisa ter o atendimento, esse acesso, né? Seja colocado ali à disposição. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, qual o principal valor do Setembro Azul para a sociedade? Alternativa mais votada, 57%, dar visibilidade à cultura e à identidade surda. Promover a educação bilíngue está em segundo lugar com 22%, 15% combater o preconceito e a exclusão social e 6% conscientizar as pessoas sobre os direitos das pessoas, conscientizar a todos, né, sobre os direitos das pessoas surdas. Queria a sua opinião sobre o resultado aqui da nossa enquete, já levando, infelizmente, para o final do nosso bate-papo. Acredito que mostrou bem ali, realmente, dar a visibilidade para a cultura surda, mostrar que eles estão aqui, eles estão participando da sociedade, eles estão inseridos na nossa sociedade, né? E o Setembro Azul ou Setembro Surdo, né, como a gente ouve falar também, vem com essa perspectiva de mostrar para a sociedade que existe uma comunidade que interage com o mundo de uma maneira diferente, né? Mas que estão conosco, estão nos mesmos ambientes, frequentando os mesmos lugares, tendo as mesmas necessidades que nós, né? E nós precisamos pensar nisso, nessa acessibilidade, nessa educação bilíngue, né, em como essa pessoa está inserida, se realmente ela está sendo atendida nas demandas, né, que ela tem. Então, acho que contemplou ali a enquete, está mais ou menos na perspectiva certa. Letícia, gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente, a participação de você aqui no Consulta ao Doutor. Para quem gostou do trabalho da Letícia, gente, ela é professora bilíngue de surdos e intérprete de Libras também, Letícia Muniz. Deixa à sua disposição o Instagram, tice.muniz, da forma como está aparecendo aqui na nossa tela. Letícia, mais uma vez, muito obrigada, viu? E espero que você tenha gostado aí do outro lado da telinha, desse bate-papo, de tudo isso que a gente trouxe para você, tanto o Setembro Vermelho quanto o Setembro Azul. Desejo a você um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Até mais!